Mas há uma preocupação que todos nós temos, que você tem, que é em relação ao impasse criado na relação entre governo e policiais. Foi criado em Sergipe o movimento Polícia Unida, que é algo que não existe em nenhum outro lugar do país. O governador do estado já disse a mim que não vai atender à demanda das categorias policiais, que é o adicional de periculosidade. Porque, segundo ele, o governador, isso geraria um impacto financeiro anual de 75 milhões de reais, e fala em salários altíssimos. Eu gravei para esse programa uma entrevista com Antônio Moraes. Moraes é agente da Polícia Civil. Ele foi presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Ele vai falar sobre o tema. O que é que está certo, o que é que está errado nesse movimento Polícia Unida, e o que é que está certo e o que é que está errado nesta região do Estado. Fique à vontade. Olá, Gilmar. Uma satisfação falar com você e com seus seguidores, com seus ouvintes, ou agora seguidores. Veja bem, o movimento Polícia Unida, ele traz uma mensagem muito bonita, muito interessante, que é a união das categorias. Eu espero que isso seja definitivo, que realmente haja uma união, porque eu não consigo ver mais nenhuma conquista relevante sem que estejam nas mesas as entidades de todas as categorias, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares. Então, a bandeira da Polícia Unida é muito interessante a todos nós, mas o tema que está sendo levantado foi um tema, a meu ver, mal escolhido. Está se fazendo muito barulho por pouca coisa. Você sempre noticia com os demais órgãos de comunicação que os servidores públicos estaduais estão há quase 10 anos sem revisão geral. E eu ouvi recentemente o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Adriano Bandeira, ameaçar o governo com uma greve caso não haja a implementação do adicional de periculosidade. Aí eu fico sem entender. Porque como policial, eu aprendi que a força tem que ser usada gradualmente. Como é que, para a negativa de um adicional de periculosidade, eu prometo a greve? E eu dou um pagamento de 10 anos de reajuste, de revisão? Eu prometo o quê? O fim do mundo? Veja bem, Gilmar, o adicional de periculosidade, ele tem previsão constitucional, ele não importa se ele for extinto, se ele for incorporado, ele vai ter sempre que existir, porque está na Constituição. Todo trabalhador que tem risco na sua atividade profissional tem que recebê-lo, isso é um direito social, é verdade. O movimento Polícia Unida, ele começou antes sem união nenhuma. Os delegados de polícia tentaram sozinhos, como sempre fizeram, convencer o governo do Estado, através das suas redes de relações políticas, a conceder somente a eles esse adicional. Eles perceberam que não conseguiriam, então procuraram um Cipol, o Adriano Bandeira, então se somou a isso e aí se uniu delegados e agentes e escrivães. Esse conjunto de policiais forçou um pouco a mão com o governo, não conseguiu lograr isso, então procuraram policiais militares e bombeiros militares. E é isso que se forma o movimento Polícia Unida. O problema do adicional de periculosidade, da proposta elaborada por esse movimento, por esse coletivo, é que ele se refere a um percentual do respectivo subsídio de cada policial, de acordo com sua patente ou com seu cargo. E isso não se sustenta. Porque se eu estou adicionando, se eu estou compensando o perigo, eu não posso dizer que o perigo de um delegado e de um coronel é maior que o perigo de um soldado ou de um agente. Por isso que o governador percebeu
que nessa proposta do movimento há uma incongruência. Servidores, delegados e coronéis que recebem R$ 25.000 de subsídio, se for incidir os 40% do seu próprio subsídio, são R$ 10.000 de gratificação. Isso é um absurdo. Enquanto que para o agente e para o soldado lá na ponta, vai ser 1.500 para um e 1.800 para outro. Então, se isso se implementar, já gera um tumulto, uma desordem, uma desagrexão. Ou seja, o que se quer de união vai ser desunido do dia para a noite. Fora o impacto financeiro, que é muito, muito grande, é verdade. Então, na minha opinião, e eu digo isso há muito tempo, Gilmar, inclusive já disse a você, o adicional ele é perfeitamente constitucional da sua implementação, ele deve ser feito em valor único. Valor único. A proposta que eu lancei, e faço isso na condição de ex-presidente, sei do meu papel de liderança sindical, não sou dirigente sindical, sou um líder sindical, tenho responsabilidade com aquilo que falo. A minha proposta é de 10% do maior subsídio para todos, o que ficaria em R$ 2.500, e eu tenho certeza que isso teria um menor impacto e realmente faria uma união entre todos. O governo estaria mostrando a todos os policiais que o perigo de um é o mesmo perigo do outro. Fora, Gilmar, que há outros auxílios adicionais a serem criados ao longo do tempo, como existem na magistratura, nos parlamentares, sabe, todos esses que exercem cargos de carreiras típicas de Estado. Porque é necessário se compensar a atividade, porque, como recebemos por subsídio, nós não podemos ter gratificações. Então, é necessária a criação de outros adicionais. Agora, todos esses adicionais que vierem a ser criados precisam ter valor único, porque não há deputado melhor que outro, não há juiz melhor que outro, não há policial melhor que outro. Então, o que eu vejo, do ponto de vista objetivo, e eu sei que a nossa conversa vai se estender, e eu posso responder a outras coisas ao longo do nosso papo, é que o governo do Estado precisa apresentar uma contraproposta, precisa. Ele não pode se recusar a pagar, porque é um dever constitucional. Ele não pode dizer que não tem de onde tirar, porque essa é uma obrigação constitucional. Então ele precisa, com a sua equipe econômica, descobrir aonde tirar para o pagamento do adicional. Ele não pode simplesmente dizer que não vou pagar. Ele é um governador de Estado. Ele tem responsabilidades que são obrigatórias. E o pagamento do adicional de periculosidade para policiais é obrigatório, porque o perigo é inerente. Essa compensação está prevista na Constituição. Então, de onde tirar o dinheiro? Aí é um papel da Secretaria de Fazenda. E qual o valor? Esse é um papel político do governador. A proposta que esse humilde ex-dirigente sindical é que seja de 10% do valor máximo. Ou seja, seria um valor único. Na sua opinião, então, a base da polícia está nesse movimento, na maneira como é feita a reivindicação, fazendo jogo de delegados e coronéis? Exatamente. E eu digo por quê. Primeiro que esse movimento nasceu com os delegados, que queriam só para eles. E quando eu falo aqui delegados, eu falo de categoria, eu não falo individualmente de ninguém. Me dou bem com muitos deles. E eles sabem das minhas opiniões quanto à estrutura da polícia, que está equivocada, né? É a estrutura da polícia que a torna ineficiente. Para você ter ideia, eu respondo já. Eu trabalho na delegacia de turismo. Se uma pessoa chegar para um atendimento comigo, eu faço um boletim de ocorrência e eu não tenho autoridade, Gilmar, de emitir um ofício para a Instituto Médico Legal fazer a perícia em alguém que está machucado. Esse alguém vai ter que esperar o dia seguinte para encontrar um delegado, para o delegado assinar esse papel, para que ele possa ser atendido no IML. Então, essa burocracia atrapalha a prestação do serviço. Mas a base das polícias estão sendo levadas por essa onda do Polícia Unida. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei apaixonado, porque é o sonho de todo sindicalista, principalmente o sindicalista da área policial, é ver essa união em torno de todo mundo, porque a categoria é única, se você pensar bem, né? É a categoria de
da segurança pública, né? A categoria de policiais. E aí não tem ser civil, militar, bombeiro militar. E o bombeiro militar é um policial. Uma coisa que pouca gente se acorda sobre isso. O que acontece? Como os delegados foram os primeiros, e aí você vê algumas lideranças, alguns presidentes de entidades, principalmente da base, que têm interesses político-partidários, eles abraçam essa causa sem fazer a reflexão do que isso pode prejudicar a sua própria categoria que representa. Porque Adriano Bandeira e os outros que representam a Aspra, a Somis não, que é de oficial, a MESE, Única e tantas outras, esses estão indo meio que a rebanho da ADEPOL e da Somis. Porque muitos deles têm interesse político-partidário. Então, como eles não querem ruídos, e a base deles é a polícia, eles estimulam muito por esse mote do Polícia Unida. E não apresentaram nas assembleias qual era o texto do projeto de lei, da proposta deles de adicional de periculosidade. Quando eu fui olhar o texto, eu vi esse absurdo, 40% do respectivo subsídio, que na ponta ia aumentar o abismo salarial e a curto e médio prazo a insatisfação. Então o governo ia em tese, ia conceder e no dia seguinte já ia ter um levante contra o governador. E aí, essas lideranças que querem ser políticos, partidários, e não há nenhum demérito nisso. Só não use a categoria dessa forma, né? Quer ser político? Seja político. Né? Assuma esse papel e saia do sindicalismo. Ou então, fique no sindicalismo, mas tenha ética. Ética de separar os seus interesses dos interesses da categoria. Então, esse pessoal que tem interesse partidário começou a fazer esse sensacionalismo em cima do Polícia Unida. E aí todos os policiais da base, sejam agentes escrivães, praças, sabe, do bombeiro da PM e da PM, eles ficaram assim, nunca tivemos um movimento de união, vamos dar as mãos. Só que quando você percebe o que está por trás disso, você analisa que as bases estão sendo feitas de massa de manobra. E aí, Gilmar, gato escaldado, né? A gente já passou por isso. Aí, quando eu percebi isso, eu procurei botar a boca no trombone e começar uma estratégia de comunicação para esclarecer as pessoas. E, graças a Deus, eu acho que surtiu algum efeito, chegando até o governador, que teve a curiosidade de ler o projeto de lei, de ver na tabela como ficaria, e perceber que se atende a esse pedido, não ao pedido adicional, esse tem que ser atendido. Mas o valor, quando ele percebeu isso, ele disse, opa, isso aqui é uma armadilha. Tanto para o governador, que ia ter uma categoria insatisfeita no dia seguinte à implementação, sabe quanto como governador do estado está promovendo algumas figuras político-partidariamente que não têm, assim, muita consciência de classe. Eu quero, Morales, para encerrar, aí um tema extremamente delicado para quem é policial. Seja policial civil, seja policial militar. Mas que é recorrente, vai e volta, alguém está sempre querendo discutir. Você é contra ou a favor, já que estamos falando da Polícia Unida, você é contra ou a favor da unificação das categorias policiais? Que hoje nós temos Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, a Polícia Federal, enfim. Você é contra ou a favor da unificação das carreiras policiais? Essa pergunta é fundamental, porque a resposta imediata de qualquer policial é dizer que é a favor. Então, em tese, eu sou a favor. Mas a nossa Constituição, que criou essa arquitetura de segurança pública, é de 88. E de lá para cá, nada mudou. E como ela criou essa quantidade de polícias, cada polícia tem sua identidade, cada polícia tem sua história, cada polícia tem seu modo de se relacionar internamente. Então, assim, fica muito difícil, do ponto de vista prático,
você unir todas essas corporações numa só. E daí criar departamentos, né, que seria a tese da unificação das polícias. Não é? Isso não é unificação dos cargos, que seria a carreira única, não. Estamos falando da unificação das polícias. Isso, sabe, é como se você tentasse juntar cachorro com gato, gato com rato, porque hoje somos diferentes. Hoje temos modos de agir, de lidar diferentes. Mas então, qual seria a solução, na minha opinião? Na minha opinião, Gilmar, muito melhor do que fazer essa unificação, que geraria problemas, inclusive quem seria o chefe, né? Você imagina delegados, coronéis, discutindo para saber quem é o chefe dessa grande instituição. Para evitar isso, na minha opinião, nós teríamos que ter um regime jurídico único. E você, advogado, sabe o que é isso. Para a população que está nos ouvindo, são as regras internas de organização e movimentação dos cargos. Eu acho que as polícias precisam ter um regime jurídico único. Mesmas regras de aposentadoria, mesmas regras de promoção, mesmas regras de remoção, que muitas vezes são utilizadas como perseguição. Eu mesmo sofri muito isso, sabe? Mesmo requisito de ingresso, né, para o concurso. Uma academia de polícia com a parte geral e depois uma parte específica, mas tudo isso já organizado e previsto no regulamento. Mesmo salário. Como assim mesmo salário? Se eu tenho o mesmo regime jurídico, eu organizo as carreiras de forma semelhante. Onde eu tenho aqui na ponta delegado e coronel, e aqui agente e soldado. E eu tenho cargos intermediários, que nesse momento não precisam ser carreira única. Mas se eu tenho a mesma estrutura de carreira e tenho a mesma lei de remuneração, eu evito brigas, eu evito conflitos entre policiais, e isso vai resultar numa melhor prestação de serviço público. E Sergipe pode fazer isso, porque a Constituição estabelece que deveria existir uma lei orgânica nacional das polícias, uma lei orgânica da segurança pública. Essa lei orgânica poderia definir um regime jurídico único para os policiais. Como isso não aconteceu ainda, e você sabe disso, os estados podem, de forma complementar, aliás, total, né? Seria complementar se houvesse se houvesse a legislação geral, os estados podem implementar. Então, Sergipe poderia implementar um regime único, jurídico único para as suas polícias. Isso seria, assim, um avanço. Por quê? Porque você saberia que um coronel e um delegado recebem o mesmo salário, que um agente e um soldado recebem um salário, que eles têm a mesma estrutura de carreira. Ou seja, eu por exemplo, Gilmar, vou morrer escrivão. Eu já lhe falei, eu estou procurando agora uma outra carreira para poder me realizar, porque a minha profissão não me realiza. Eu vou morrer escrivão. E eu tenho potencial para muito mais, só que, infelizmente, a estrutura da minha instituição não me permite avanço. Então, na minha opinião, respondendo a você, Gilmar, muito mais importante nesse momento que unificar as polícias, que eu não vejo viabilidade disso, prática, porque são hoje instituições diferentes, não é? Muito mais interessante que isso é criar um regime jurídico único com mesmas regras internas para seus servidores. Isso daria uma estabilidade, sabe, e um conforto ao profissional. Segurança jurídica traria a mim, como escrivão, a um colega como sargento da PM, outro colega como sargento do Bombeiro Militar. Eu acho fundamental se discutir isso. Mas, infelizmente, há uma pobreza no sindicalismo atual que só se discute dinheiro, só se discute remuneração. Ninguém está discutindo uma melhor forma de prestar o serviço. A população continua sofrendo, eu vejo isso nas delegacias, quando ela chega na polícia e não tem uma resposta, uma pronta resposta, ela não tem. E isso é muito triste. A polícia militar, hoje em dia, para encerrar e não querendo fugir ao assunto principal, a polícia militar ela não faz patrulhamento, ela faz pronto atendimento, pronta resposta. O assalto acontece, o policial militar vai tentar prender em flagrante
o meliante. E a pessoa que foi assaltada, no máximo, registra um boletim de ocorrência. Essa não é a polícia que nós queremos. Nós queremos uma polícia que haja um patrulhamento, porque se eu tenho 10 crimes acontecendo numa localidade, se houver patrulhamento, vai passar a ter 2. Porque o patrulhamento inibe a ocorrência de crime. E a Polícia Civil para investigar esses 2 que aconteceram. E aí a população vai passar a realmente se sentir protegida. Eu acredito, Gilmar, que não é mais importante, não é mais útil unificar as polícias, e sim unificar os seus regimes jurídicos. Com a palavra, o governo do Estado. Olha, um abraço para todos. Fraternal, muito obrigado. Amanhã tem mais um programa. Tchau, tchau.